Galerinha, a história começa com a duquesa Raeblair Felicity falando que a morte da princesa Elina é um destino imutável. Porém, após a princesa retornar à vida com seus 3 anos de idade, ela decidiu que dessa vez tudo seria diferente. Após voltar a ser uma criança, a princesa Elina, em pensamento, fala que para mudar seu futuro cruel, ela dessa vez irá fazer tudo diferente. Além disso, ela fala que dessa vez, ela irá se afastar de seu pai cruel e de toda sua família. Ela então termina falando que agora ela irá se tornar uma princesa independente. Após isso se passam alguns dias e a princesa Lina, com um olhar alegre, começa sua independência. Ela então primeiro abre uma loja de doces, e logo depois ela abre uma empresa mineradora. E assim, aos poucos, ela foi construindo um legado de empreendimentos. Ela então, com um olhar sério, fala que ela fez tudo aquilo para mudar a sua história. Porém, enquanto ela fala, um lorde poderoso aparece, e ficando de joelhos ele jura que irá sempre proteger a princesa, e ele também jura que ele será seu servo fiel pelo resto de sua vida. A princesa Elina então escuta tudo, e com um olhar surpreso ela se pergunta o que está acontecendo, pois não era isso que ela queria alcançar. Além disso, ela se pergunta por que todos estão agindo diferente de sua antiga vida. Enquanto ela pensa, o imperador pega sua amada filha no colo, e fala que pelo fato de sua filha ter chamado ele de papai pela primeira vez, ele agora irá criar um feriado nacional em todo o reino para comemorar. A duquesa Felicity então fala que até mesmo o pai da princesa, que sempre foi um homem cruel, e nunca gostou de sua filha, mudou, e agora ele se tornou um pai carinhoso e atencioso. E isso deixou a princesa Elina muito confusa, afinal na linha do tempo original, ele foi a causa de sua morte. Além disso, a duquesa Felicity fala que essa é apenas a história da protagonista desse romance. Porém, seu papel naquele mundo é bem diferente do papel da protagonista. Após isso se passam alguns dias, e na busca de sua amada filha que foi levada por um grupo que sequestra crianças, o imperador Lian, com um olhar cruel, pergunta aos seus cavaleiros se eles encontraram sua amada filha. Seus cavaleiros então, com muito medo, falam que eles encontraram a princesa em uma das caixas dos bandidos. O imperador então escuta tudo e vai correndo salvar sua amada filha. O imperador então, sendo carinhoso, abraça sua amada filha, e fala que ele sente muito por ter demorado para encontrá-la. Além disso, ele pede perdão por deixá-la passar por aquilo, e jura que todos envolvidos irão pagar caro por terem feito isso com sua amada filha. A princesa Lina então, chorando muito, abraça seu amado papai, e fala que ela estava com muito medo, e que agora ela está feliz porque seu papai está ali com ela. Enquanto ela fala, a duquesa Felicity, de dentro de uma das caixas, fala em pensamento que ela não pode acreditar que o imperador demorou tanto para chegar ao esconderijo dos bandidos. Além disso, ainda em pensamento, ela fala que ele já teve seu reencontro emocionante com sua filha, e que agora ele deve se apressar e tirar ela e todas as outras crianças daquelas caixas, pois está ficando cada vez mais difícil para ela respirar. Porém, enquanto ela fala, o imperador ignora todas as crianças, e fala que garantir a segurança de sua amada filha é a prioridade, e que todas as outras crianças não são importantes. Ele então ordena que seus cavaleiros saiam daquele lugar, e retornem ao reino imediatamente. Além disso, enquanto vai embora com sua amada filha, ele pergunta se ela ficou ferida em algum lugar. A linda princesa, então muito assustada, fala que ela não está machucada, porém ela quer sair daquele lugar horrível logo e voltar para sua amada casa. Enquanto eles vão embora, de volta à caixa, a duquesa Felicity fala que não pode acreditar que eles irão mesmo abandoná-la naquele lugar. Enquanto está quase ficando sem ar, ela fala que agora que ela percebeu que sua vida sempre foi daquele jeito. Além disso, ela fala que nada de bom jamais iria vir de alguém que se envolve com a protagonista. Ela então, quase se sufocando, termina falando que já está cansada dessa sua vida, e de ela ser apenas uma personagem de fundo daquele romance cruel. Ela então se lembra de como era a sua vida até o dia em que acabou daquele jeito. Após isso, ela se lembra do dia que ela chegou naquele mundo. Ela então fala que alguns meses antes da princesa voltar aos seus 3 anos, ela reencarnou naquele mundo sendo a filha de um nobre. Ela ainda fala que ela era filha de um grupo de nobres mafiosos que nem eram citados na história. Além disso, com os olhos cheios de alegria, ela fala que no início ela pensou que ela tinha reencarnado em um lugar maravilhoso, e que agora, por ela ser a filha de uma família nobre, ela teria uma vida luxuosa, e iria poder comer tudo do bom e do melhor. Ela ainda fala que no início ela ficou muito feliz com a sua nova vida, porém essa feliz ilusão foi quebrada em pouquíssimo tempo. Após isso, ela vai para a biblioteca de sua família, e enquanto lambe um doce, o seu pai fala que por toda a vida sua família sempre dedicou suas vidas ao reino.
e que agora sua filha deve buscar aprender bastante coisa. E exatamente por isso ela agora irá ler todos aqueles livros, para que ela sempre mantenha uma mente inteligente. A duquesa Rayblair Felicity então com um olhar assustado, fala em pensamento que seu pai só pode estar ficando louco. Afinal ela tem apenas 5 anos de idade. Além disso ela deita na mesa e em pensamento, ela fala que a devoção que seu amado pai tem pela família imperial é sem limites. Ela então com um olhar triste, termina falando que por toda a vida o seu amado pai serviu ao imperador do fundo de seu coração. E ela jamais conseguiu entender o porquê o seu pai era assim. Além disso ela fala que ela não consegue entender como uma família nobre que era assim tão leal, jamais apareceu na história original. Após isso ela se lembra do imperador daquele reino, e fala que o motivo de sua família jamais ter sido citada na história é por causa do cruel tirano Lian. Ela ainda fala que o cruel imperador era um homem maligno que faria qualquer atrocidade pela sua filha. Enquanto ela fala, é mostrado o cruel imperador sentado em seu trono, e aos seus pés vários homens caídos no chão mortos. Após isso de volta ao tempo presente, o imperador Lian ordena que seus cavaleiros criem agora mesmo um feriado em homenagem à sua amada filha, por ela ter chamado ele de papai pela primeira vez. O duque Thomas Felicity então fala que de fato é maravilhoso a princesa ter chamado o imperador de papai. Porém, como seu conselheiro, ele não acha que seria correto o imperador declarar um feriado, que irá impactar a vida de todos no reino apenas por um gesto carinhoso da princesa. O imperador então escuta tudo, e fala que entende as palavras do duque. Porém ele irá presentear todo o reino por sua amada filha, e é por isso que ele irá criar um feriado de presente para ela. O duque Thomas Felicity então com um olhar sério, fala que entende o imperador. Porém se ele quer tanto presentear sua amada filha, existem coisas mais fofas e carinhosas, como joias valiosas e outras coisas. Porém como seu conselheiro, ele não acha que presentear sua amada filha com um feriado, que terá o sangue, o suor e o sacrifício do povo, seria algo favorável para a princesa no futuro. Enquanto ele fala, todos os outros cavaleiros veem o duque Thomas indo contra as ordens do imperador, e ficam muito surpresos e sem palavras. Após isso a duquesa Felicity fala que o homem que teve coragem de expressar sua opinião em prol de ajudar o reino não foi ninguém além de seu amado pai. O imperador então novamente escuta tudo que o duque falou, e agora com um olhar cruel ele fala que parece que o duque não gosta de sua amada filha. Após isso ele ordena que todos os cavaleiros eliminem a família do duque, pois ele negligenciou muito a educação de sua amada filha. Além disso ele fala que o fato do duque ter sido contra o feriado é uma prova clara que ele se aliou a nações inimigas. Ele então sendo ainda mais cruel, vê a família do duque tremendo de medo, e fala que como um decreto imperial, ele agora ordena que toda a família do duque seja condenada à morte por traição. Após isso a duquesa Felicity vê seu amado papai e sua amada mamãe sendo eliminados, e com muito medo ela foge de sua casa. Enquanto ela vê seu lar em chamas, ela se pergunta por que seu amado papai foi contra as ordens do cruel imperador. Ela então com os olhos cheios de lágrimas, fala que aos seus 7 anos de idade, ela perdeu sua amada casa. Ela ainda fala que ela também perdeu sua amada mamãe e seu amado papai. E ela perdeu também todos que faziam sua vida tão feliz naquele reino. Após isso ela entra dentro de uma floresta e começa a correr dos homens do imperador. Enquanto ela foge, alguns cavaleiros encontram a duquesa e correm atrás dela. A duquesa Felicity então vê os homens correndo atrás dela, e com um olhar desesperado, em pensamento ela fala que seu amado pai deveria ter pensado em sua família, antes dele ter sido contra as ordens do imperador. Ela ainda fala que ela entende que em toda história, é preciso um herói que impeça as crueldades do imperador. Porém esse homem não precisava ser o seu amado papai. Após isso os homens do imperador finalmente capturam a duquesa, e com um olhar cruel eles falam que esse é o fim da linha para a duquesa, e que agora não tem mais para onde ela fugir. A duquesa então com os olhos cheios de lágrimas, fala que seu pai não pensou na sua família, e por isso agora ela irá enfrentar um destino cruel. Ela então chorando muito, fala que jamais irá seguir os passos de seu pai, e que seu destino será diferente. Após isso se passam alguns dias, e o imperador sendo misericordioso, fala que ele irá dar à duquesa a chance de servir a sua amada filha. Ele então coloca um prato de comida na frente da duquesa, e fala que a partir de hoje a duquesa será a testadora de venenos da princesa, e que agora sua vida será dedicada para servir a princesa. A duquesa Felicity então escuta tudo, e com um olhar assustado, ela fala que queria um destino diferente de seu pai, porém por crueldade do destino, ela acabou servindo ao império do mesmo jeito que seu amado papai. Após isso ela se lembra do dia que foi capturada pelos cavaleiros do imperador.
Após ela chegar à prisão do palácio, o servo fiel da princesa junto com uma linda dama, foram ao calabouço para verificarem se aquela era mesmo a filha do traidor Felicity. A dama então fala que não há dúvidas de que ela seja a filha daquele maldito. O cavaleiro então se ajoelha e segurando no rosto da duquesa, ele fala que aqueles cabelos rosas e aquele brasão são provas claras de que essa menina é a filha do traidor Duque Felicity. Ele então, sentindo muita raiva, joga ela para longe, e fala que até na aparência ela é igual ao maldito traidor, e isso deixa ele enojado. Além disso, com ódio nos olhos, eles falam que o destino dessa maldita será decidido pela princesa e pelo imperador. O cavaleiro ainda fala que se a duquesa tiver sorte, ela acabará trabalhando eternamente nas minas do reino. Porém, como seu pai foi um traidor do reino, seu palpite é que a princesa jogue ela na montanha maligna, que está infestada de monstros poderosos. A duquesa então escuta tudo, e com os olhos cheios de tristeza, ela novamente pensa no porquê seu amado pai não pensou em sua filha antes de contrariar o imperador. O cavaleiro então, com um olhar cruel, termina falando que por seu pai ter profanado a honra da princesa, a duquesa agora deve aceitar sua punição com honra e elegância. A linda dama então, com um sorriso cruel, fala que a duquesa deve sentir muito ódio de seus pais, por eles terem traído o reino, e terem deixado ela naquele lugar para sofrer. Após isso eles trancam a duquesa e vão embora. Enquanto está sozinha, a duquesa Felicity se lembra que eles falaram que ela iria trabalhar na mina, ou ela iria para a Montanha dos Monstros. Ela então, com um olhar sério, fala que todos daquele reino só podem estar loucos. Além disso, sentindo muita raiva, ela se pergunta como eles podem forçar uma menina fraca a usar uma picareta em Minas todos os dias. Além disso, como eles podem mandar uma donzela para a Montanha dos Monstros. Afinal, aquele é um lugar tão perigoso que nem mesmo os cavaleiros mais poderosos voltam vivos de lá. Ela então, com sua mente girando, termina se perguntando se aquele mundo realmente permite trabalho infantil. Após isso, ainda em pensamento, ela fala que ela deve se acalmar e pensar um pouco, pois deve ter alguma outra saída para que ela não sofra dois destinos tão cruéis. Após isso, com um olhar sério, ela fala que agora que ela se lembra que na história original, não foi revelado em detalhes a queda da família Felicity. Além disso, naturalmente, o final de uma figurante como ela, provavelmente também não foi mostrado em detalhes. Ela ainda fala que se ela conseguir ficar longe da princesa por mais alguns meses, então talvez ela possa mudar sua história, e ela possa ser feliz ao lado de um belo cavalheiro, e ela possa ter a sua vida pacífica de volta. Ela então, com um olhar determinado, termina falando que não importa se eles irão mandar ela para as minas ou para a Montanha dos Monstros, pois basta que ela sobreviva por alguns meses. Ela ainda fala que se ela conseguir fazer isso, ela então irá conseguir criar seu próprio final feliz, sendo um final diferente da história original. Após isso, de volta ao presente, ela fala que era isso que ela buscava, porém por azar do destino ela acabou daquele jeito. Após isso, uma empregada aparece e fala que a partir de hoje a duquesa será oficialmente a testadora de venenos da princesa. Ela então explica como irá funcionar o trabalho da duquesa. Ela então fala que a partir de hoje, ela será a primeira a comer todas as comidas nobres que o imperador e a princesa forem comer, e o seu papel naquela profissão será evitar que a família real sofra a perda de um ente querido por envenenamento. A duquesa então escuta tudo, e com um olhar assustado, ela se pergunta como o destino pôde ser tão cruel, e como ela foi ter um destino assim tão cruel. Além disso, em pensamento, ela fala que muitas pessoas podem pensar que essa profissão é maravilhosa, por você poder comer as comidas mais nobres. Porém, a verdade é que esse é um trabalho maldito, onde arriscando a sua vida, você testa a comida, e procura pela presença ou ausência de veneno. Após isso, enquanto come a comida, ela com um olhar cheio de medo, fala que aquilo parece até a última ceia. Porém, ela com certeza irá fazer tudo o que puder para que ela não morra. Ela então termina falando em pensamento, que ela não entende porque ela tem que ser a única a provar o veneno. Enquanto ela pensa, a princesa Elina aparece com um sorriso feliz. Ela dá um maravilhoso bom dia para todas as empregadas. As lindas damas então, com olhares alegres, falam que sentiram muitas saudades da princesa. Além disso, elas falam que não importa quantas vezes elas vejam a princesa, pois a cada segundo, elas sentem ainda mais saudades dela. Enquanto falam, a duquesa vê como elas estão sendo carinhosas com a princesa. E se pergunta se elas têm tanto amor assim, e são tão carinhosas com a princesa, então por que elas são tão cruéis com ela? A princesa Elina então vê uma linda dama de cabelos rosas, e pergunta às suas empregadas quem seria aquela linda menina. Uma das empregadas então fala que aquela menina se juntou aos empregados do palácio hoje. Além disso, ela fala que aquela é a menina que a princesa salvou do calabouço. A princesa então escuta tudo,
e fica ainda mais curiosa sobre aquela linda dama, e também em pensamento, ela fala que não se lembra de ter salvado ninguém. Enquanto isso, a duquesa Felicity em pensamento, implora para que a princesa a ignore, e não venha conversar com ela, pois ela não quer seguir ainda mais o mesmo destino de seu pai. Porém, após isso a princesa se lembra que a dama de cabelos rosas era a criança da prisão. Ela então com um sorriso alegre se aproxima da duquesa, e fala que ela é uma donzela muito linda, e que ela também é muito fofa. Além disso, sabendo da profissão da duquesa, ela pergunta se a duquesa gostou da comida, e ela termina falando que está feliz e também ansiosa para trabalhar com a duquesa. Após isso se passam algumas horas, e após voltar para o seu quarto, a duquesa Felicity com um olhar enjoado, fala que ela vomitou toda aquela maldita comida. Além disso, com um olhar triste, ela fala que não tem como ela gostar de uma coisa tão perigosa. Ela ainda fala que até os pãezinhos que ela comia no calabouço que pareciam duros como pedras, ainda eram 1000 vezes melhores do que essa maldita comida. Ela então em pensamento, fala que se a princesa não tivesse dito aquela frase, sua vida seria muito melhor. Ela então se lembra de quando a princesa Elina com um olhar sério, falou para o seu cruel papai que manter uma criança no calabouço era algo vergonhoso, e que ele deveria ter vergonha de fazer isso. Ela então termina seu pensamento falando que ela jamais imaginou que uma simples frase da princesa iria mudar tanto seu destino. A duquesa Felicity então fala que a época em que ela está vivendo se passa antes do fim da primeira parte da história original. E no romance essa é a época que aparece a frase 10 anos depois. Ela ainda fala que durante esse tempo, entre agora e até o momento de 10 anos no futuro, há um período em branco, um intervalo até que a princesa se torne adulta. Ela então termina falando que por mais que ela tenha lido aquele romance inteiro, agora por ser um período em branco, ela não sabe dizer com detalhes o que irá acontecer, porém há algo que ela pode afirmar com certeza. Ela então fala que se ela não mudar seu destino atual, ela certamente irá acabar sendo morta pelo veneno imperial. Após isso ela vai até a janela do seu quarto, e enquanto ela olha para as folhas caindo, com um olhar triste ela fala em pensamento, que ela quer muito fugir daquele reino. Porém ela não tem como fazer isso, e também não existe um local onde ela possa viver escondida de todos os cavaleiros imperiais. Ela então com um olhar sério, fala que no momento ela busca apenas uma forma de continuar viva, e para isso ela deve agora encontrar uma maneira de sobreviver mesmo que ela acabe sendo envenenada. Enquanto pensa, ela vê um lindo jardim de flores e lembra que na segunda parte do romance original, a princesa já adulta ingeriu um veneno misterioso, e ela ficou à beira da morte, e ela só sobreviveu porque tomou um elixir feito de uma erva rara, e essa erva era conhecida como a erva multiuso. A duquesa Felicity então com olhar animado, fala que foi a flor da purificação rapel que salvou a princesa. Porém ali no reino existem várias flores raras, e ela não sabe dizer qual delas é a flor de rapel. Ela então com um olhar alegre, se pergunta que flor seria essa. Ela então sendo determinada termina falando que pelo bem de sua vida, ela agora precisa passar na biblioteca imperial para descobrir mais sobre essa flor maravilhosa que pode ajudar ela a sobreviver no palácio imperial. Após isso a duquesa Felicity vai até a biblioteca imperial, porém um bibliotecário aparece, e pergunta por que a duquesa está procurando um livro sobre plantas e medicamentos. Além disso com um olhar cruel, ele fala que a duquesa não tem permissão para tocar em nenhum livro do império. Ele ainda fala que a duquesa não passa de uma maldita rebelde, e que agora ele ordena que ela saia daquela biblioteca imediatamente. A duquesa Felicity então com um olhar triste, fala que ela é a testadora de venenos da princesa, e que por isso ela precisa muito estudar esse livro sobre plantas. O bibliotecário então com um olhar sério, pergunta se a maldita duquesa está planejando envenenar a linda princesa com alguma erva venenosa. Ele então sendo ainda mais cruel, termina falando que no fim a maldita duquesa é igualzinha ao traidor do seu pai, pois ele não conhecia os seus próprios limites, e era um homem ganancioso e arrogante. Enquanto ele fala, um homem misterioso aparece e fala que o bibliotecário é muito barulhento. Ele então fica muito irritado com o barulho, e termina jogando um livro no bibliotecário e falando que se ele quer latir como um cachorro, então ele deve fazer isso fora do palácio, pois aquele barulho está deixando ele muito irritado. A duquesa Felicity então com um olhar assustado, se pergunta o que o cruel Duque Cássio faz ali no palácio. Além disso ela fala que este homem é um antigo inimigo do seu pai. Ele é um homem cruel conhecido como o Cão do Imperador, e como o demônio das guerras. Ela ainda fala que no romance original, este homem é o último guerreiro maligno da história. Ela então com um olhar assustado, termina falando que este homem é pior que o imperador, pois ele é tão cruel que elimina todos que ele não gosta, e ele não poupa nem as crianças.
E por isso mesmo antes que ele tente eliminá-la, ela tem que fugir daquele lugar. Enquanto ela pensa, o Duque vê a duquesa com um olhar triste, e aproxima suas mãos para pegá-la. A duquesa Felicity então com um olhar desesperado, fala em pensamento que ela jamais pensou que seu cruel destino terminaria daquele jeito. O Duque Cássio então pega a duquesa Felicity no colo e com um olhar sério, ele vê que ela ainda está com um olhar triste. Ele então termina sacudindo a linda duquesa, e falando que pelo que ele está vendo, a duquesa não está se sentindo mal e está muito bem de saúde. A duquesa Felicity então vê que o duque foi carinhoso com ela, e se pergunta por que esse homem cruel está sendo tão gentil com ela. Após isso o bibliotecário se levanta muito irritado, e com um olhar sério, ele pergunta o que o duque pensa que está fazendo, sendo tão gentil com a duquesa. Além disso ele fala que não importa quem o duque seja, ele não pode tratá-lo assim, pois ele é um empregado imperial. O duque então segura carinhosamente a duquesa no colo, e com um olhar cruel, ele pergunta se o bibliotecário está criticando a forma como ele trata a duquesa. Além disso, com um olhar ainda mais cruel, ele pergunta se o bibliotecário está querendo que ele o trate como se ele fosse um verdadeiro inimigo. O bibliotecário então escuta tudo e cheio de medo, ele fala que ele se lembrou que ele agora deve cuidar de alguns livros imperiais. Ele então termina de falar e vai embora. Após isso o Duque Cássio coloca a duquesa no chão novamente. A duquesa Felicity então em pensamento, fala que até agora ela não conseguiu pegar o livro sobre plantas que ela tanto queria, e após o Duque ser carinhoso com ela, e até mesmo defendê-la do bibliotecário, ela tem certeza de que ele jamais iria emprestar esse livro a ela. Ele não faria isso nem mesmo se ela estivesse à beira da morte. A duquesa então com um olhar triste, fala em pensamento que se não conseguir pegar esse livro de forma nobre, ela então terá que roubá-lo, pois ele contém o segredo para que ela possa continuar viva. Após isso o duque se ajoelha e fica bem próximo de seu rosto. A duquesa Felicity então com um olhar sério, fala que ela não entende por que aquele homem está sendo tão gentil e carinhoso com ela. Além disso ela fala que mesmo que o bibliotecário a odeie, talvez com a ajuda desse homem, ela consiga pegar esse livro emprestado. A duquesa Felicity então com um olhar muito tímido, fala que se o duque não for se importar, ela gostaria muito de pegar um livro emprestado da biblioteca imperial. O Duque Cássio então com um olhar carinhoso, fala que ele jamais iria se importar da duquesa querer um livro emprestado. Além disso, sendo educado, ele pergunta que tipo de livros a duquesa está procurando. A duquesa Felicity então fica muito surpresa com a resposta do duque, e naquele momento ela fica até sem palavras. Após isso ela calma seu coração e com um olhar alegre, ela fala que ela é a testadora de venenos da princesa. E buscando aprender mais sobre plantas venenosas e medicinais, ela está procurando um livro que contenha tudo sobre esse tipo de plantas. O duque então com um olhar sério, fala que a fofa duquesa não precisa se preocupar, pois ele mesmo irá ordenar que um empregado imperial entregue este livro no quarto da linda dama. A duquesa Felicity então com um olhar surpreso, fala em pensamento que ela jamais imaginou, que ela conseguiria pegar esse livro maravilhoso. Além disso, com um olhar animado, ela fala que o duque é mesmo um homem muito gentil e carinhoso. Ela ainda fala que seu quarto fica no palácio da princesa Elina, e que ele pode pedir para o empregado entregar o livro lá. Ela então com um sorriso feliz promete ao duque, que um dia ela jura que irá retribuir esse favor de uma maneira maravilhosa. Após isso ela se despede e vai embora para o seu quarto. Após isso enquanto está sozinho na biblioteca imperial, o duque se lembra dos lindos cabelos da duquesa e chama seu cavaleiro Hanael. O cavaleiro então aparece e pergunta o que o duque Cássio deseja. O duque então pergunta se seu cavaleiro investigou aquilo que ele pediu sobre a família do duque Thomas Felicity. O cavaleiro então fala que, como já era esperado, havia mesmo um espião na casa do duque Felicity. Além disso ele fala que esse espião embarcou junto com uma princesa inimiga em um navio rumo ao Postalimo. Além disso ele fala que há uma grande chance de que o cavaleiro imperial que estava vigiando a família do duque seja o verdadeiro espião. Isso porque após a princesa inimiga fugir, o império não conseguiu mais encontrar esse tal cavaleiro imperial. Após isso o duque escuta tudo, e em pensamento, ele fala que não será fácil eles trazerem essa maldita princesa de volta. Após isso ainda em pensamento, ele fala que talvez se há 2 meses atrás ele não tivesse seguido a ordem do imperador, e junto com seu pelotão não tivesse marchado até o centro de Postalimo, e conquistado aquela base como território do imperador. Talvez se ele não fizesse isso a sua amada ainda estaria viva. Porém ele seguiu as ordens do imperador, e após ele chegar ao palácio, ele recebeu uma antiga carta da duquesa Felicity, pedindo para que o duque Cássio por favor cuidasse de sua amada filha. Ele então fala que mesmo ele lendo aquela carta, ele chegou tarde demais,
pois sua amada já tinha sido morta e tinha deixado para trás uma filha que ela amava mais do que sua própria vida. Após isso, de volta ao presente, ele ordena que seu cavalheiro procure pelo livro que a duquesa pediu, e ordene que alguém entregue esse livro nos aposentos da fofa duquesa. O cavalheiro então escuta tudo e fala que fará isso agora mesmo. Após isso, o duque, com um olhar carinhoso, fala em pensamento que a duquesa Urian era uma duquesa muito tímida, e que parece que sua amada filha não herdou apenas sua beleza e sua fofura. Ela também é uma menina muito tímida. Ele então termina falando que de agora em diante, ele promete que será mais gentil e carinhoso com a duquesa Felicity.